Conflitos com os professores é algo que perturba a paz de muitas coordenadoras, mas certamente das coordenadoras que começaram há pouco tempo, sem experiência, os conflitos são mais intensos e você até pode pensar, meu Deus, eu acho que resolver conflitos com os professores só quando eu tiver 10 anos de experiência. Pois se você pensou isso, deixa eu te contar. Você está bem enganada, hein? Eu não só vou te contar o porquê, como eu vou te mostrar que é possível sim resolver os conflitos com os professores com segurança, mesmo você que não tem tanta experiência, está começando há pouquíssimo tempo na coordenação. E eu vou te mostrar conversando com a nossa convidada especial de hoje, nesse programa que você acabou de chegar, assistindo aqui no gravado, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo de Coordenação. É uma conversa onde eu trago alunas do método Liderar com Sutileza, Líderes Ouro, que conseguem lidar com os professores com muita segurança. E a convidada especial de hoje para falar com vocês é a Joanita. Mesmo sem ter experiência na coordenação, ela conseguiu resolver os conflitos com os professores e é sobre isso que ela vai nos ensinar hoje. Deixa eu trazer a Joanita para cá, que já está aguardando. Joanita, manda um oi se você já estiver aqui. Vou te passar um convite para você chegar aqui no nosso bate-papo. Pronto. Conflitos com os professores. Mesmo sem ter experiência, vamos falar sobre isso? Oi, Joanita, boa Oi, boa noite. noite. Vamos só arrumar sua câmera, se você puder. Isso, centralizar aí você melhor. Assim. Tá ótimo. Perfeito. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcélia. Você consegue me ouvir bem? Tudo certinho com áudio? Consigo, como tá meu áudio? Tá dando um pouquinho de eco para mim. Talvez você tenha que abaixar o volume do seu celular um pouco. Vou abaixar aqui também o meu. Melhorou? Vamos ver. Ah, agora sim. Joia. Janita, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar Obrigada. sobre como resolver os conflitos com os professores com segurança, mesmo não tendo experiência. Mas antes de mais nada, por favor, onde que você atua? Qual a cidade que você mora? Qual é o segmento? Eu moro numa cidade chamada Landry Salles. Eu estou trabalhando com ensino infantil e com ensino fundamental, menor e maior, então o desafio é bem grande. E Elandre Sale fica onde, essa cidade? Piauí, No Piauí. E há Piauí. quanto tempo, Jonita, há quanto tempo na coordenação? Na educação Eu, infantil e ensino fundamental, é isso, né? isso, eu estou há um mês e meio na coordenação. A gente chama de coordenadoras baby? É uma coordenadora baby? Eu sou a coordenadora Baby. Coordenadora baby, Jonita. E aí é fantástico, porque o tema de hoje é sobre resolver conflitos na coordenação, mesmo sem experiência. A Jonita é prova, um mês e meio começando na coordenação, e às vezes, mesmo quem está anos na coordenação, tem conflitos e não sabe resolver com segurança. Eu tenho certeza que vai entender como conseguir fazer isso, como você brilhantemente vai compartilhar com a gente. E, Jonita, me conta, hoje você tem segurança para lidar com seus professores? Marcela, eu já posso dizer que nesse um mês e meio, assim que eu entrei no programa, eu já tive segurança para resolver os desafios que eu tive com os professores resistentes, com o bonde da reclamação e com os conflitos que acontecem em sala de aula e com os pais. Então, eu tive segurança dentro do método. Um mês e meio na coordenação e há quanto tempo no método? Acredito que não tem 30 dias de método ainda. Não tem. Incrível a sua transformação em tão pouco tempo com uma parte tão desafiadora da coordenação. O bonde da reclamação e o time do contra. E só contextualizando, para quem não nos conhece, a gente chama carinhosamente os professores que, sem motivo nenhum, apresentam resistência. Não é você apresentar objeções, isso é importante, mas são objeções sem fundamento, sem razão de ser. Esse sim a gente chama então do time do contra. E o bonde da reclamação são aqueles professores que reclamam sem causa, sem razão, por tudo e por todos. Não para melhorar uma situação, mas talvez pelo simples hábito. Então, só para contextualizar, que olha só que a Janita acabou de dizer, que com um mês e meio de coordenação, com menos de 30 dias no método, ela resolveu com os conflitos, com esses dois times aí importantes que fazem parte de qualquer coordenação, de qualquer escola, mesmo do público ou do privado. E eu te perguntei, inclusive, Jonita, você atua numa escola particular ou pública? Hoje eu trabalho no setor privado, é uma escola particular.
E me conta uma coisa, Janita, como é que você se sentia antes de ser uma líder ouro, uma aluna do método? Perdida. Acho que é a palavra que resume a situação toda. Porque você tem muita coisa para fazer, precisa resolver muita coisa e o tempo para a quantidade de coisas que uma coordenadora precisa fazer é pequeno. Então, se você não se organiza, se você não tem uma direção, você não consegue dar conta nem do que é prioridade. E essa sensação de estar perdida não vem acompanhada da questão de ser inexperiente ou de falta de interesse. Sabe por quê, Jonita? Eu vou até te passar daqui a pouquinho a palavra para falar sobre isso. Uhum. Muitas vezes, essa sensação de estar perdida, mesmo quem tem tempo de experiência, por estar sobrecarregada, por não saber o que é Acontece. prioridade, acontece. E não é porque você não sabia. Você já era professora antes, Jonita? Sim, eu atuo como professora. Eu sou professora de português, inglês e espanhol. Então, para completar, eu ainda estou em sala de aula. Está acontecendo essa transição aos poucos. Então, olha só, o desafio seria o dobro, porque você não está completamente com os dois pés na coordenação, ainda está tirando o pé da sala de aula para assumir. Exatamente. Incrível, incrível. E me conta um negócio, então você se sentia perdida, e qual era a sua maior dificuldade com os professores que você enfrentava? A maior dificuldade é realmente cumprir prazos. Era a maior dificuldade, porque a gente sabe que o calendário escolar ele é um pouco apertado no segundo semestre. Então, cumprir prazos, entregar avaliações, provas, simulados dentro do prazo era realmente a maior dificuldade. E desenvolver um trabalho que fosse mais que agregasse mais para os alunos, que cumprisse o papel que a BNCC espera dos professores, né? De colocar o aluno para fazer, ao invés de ser só o professor como detentor ali do conhecimento. Então, esse era o desafio maior. E no dia a dia, como é que você tentava resolver esses conflitos? E esse específico de cumprir as datas e os prazos? A gente fica mandando mensagem, né? Manda mensagem, fulano, já fez? Ai, não, é porque o computador quebrou. Ai, eu não tive tempo, eu tô ocupada, eu não dormi direito. Tem sempre uma desculpa, seja ela qual for. E aí você acaba sendo uma pessoa chata e insistente, porque você precisa cumprir o prazo, porque eu também tenho que responder pelo que é meu. E você fica ali insistindo com a pessoa não faz, e aí você acaba criando ali um clima pesado entre a coordenação e os professores que têm dificuldade de entregar. É bem complicado. E aí a gente passa essa imagem, como você disse, de chata, de persistente, de insistente. E o pior, que se passasse por isso e ainda conseguisse o resultado, ainda falava, deixa pensar o que quiser, pelo menos me Exatamente. entrega, pelo amor de Deus. Só que não é isso que acontece. Não Mesmo mesmo. tendo todas essas nomenclaturas, você conseguia que eles entregassem no prazo? Não conseguia. Não E como? conseguia. A gente estava sempre Sim, com a corda no pescoço em relação aos prazos. exatamente agora você tocou no ponto e eu acho essa analogia perfeita. Com a corda no pescoço. Porque de um lado tem a direção, que é os resultados, os pais, os alunos, e a corda está no nosso pescoço. O professor Exatamente. não entrega, é o nosso pescoço que está na guilhotina, que está na corda para enforcar. Não é? E a É, cobrança é a coordenadora que tem que dar a cara a tapa para resolver. A cobrança vem em cima de quem está na frente do grupo da responsabilidade. E sem ter as melhores estratégias e técnicas para você lidar com o professor, normalmente o que a gente faz? Faz como você disse, usa as armas que tem. Mensagem no exatamente. WhatsApp, cobrança infinita, recados na sala, tudo o que a gente pode para resolver. Mas não é suficiente para garantir que um dos conflitos maiores, que é a falta de pontualidade, seja resolvida. E me conta, como é que você então conseguiu, com menos de um mês na um mês e meio na coordenação, com menos de um mês no método, como que você conseguiu resolver esse conflito, que era um problema a entrega com pontualidade dos seus professores? Marcelo, eu não vou mentir. Assim que eu conheci o programa, o método, e eu vi a quantidade de vídeos e de instruções que tinham no canal do YouTube, a Carol riu demais disso, mas eu assisti vários, assim, eu não consegui assistir um e parar, eu já fui assistindo vários. E eu via que vocês sempre falavam da questão do de olho na data, que é um lembrete, não é uma cobrança.
Então, até antes de entrar no método, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei a usar o de olho na data. E aí, depois que eu entrei no método, eu arrumei a agenda. Então, hoje eu consigo usar a agenda, tanto a agenda eletrônica, a agenda do Google, quanto a agenda escrita, porque assim eu consigo ali dividir o que é prioridade para aquele dia, o que é prioridade para a semana. Então, eu consigo ter um desempenho melhor com as minhas tarefas, com o que eu tenho que entregar semanalmente. E eu também passei a usar a acompanhar, na verdade, o que o professor está fazendo. Então, se a gente tem alguns projetos em andamento, então, ao invés de dizer que tem que fazer, eu estou acompanhando, dizendo o que tem que fazer, como tem que fazer e se realmente está sendo feito, sem parecer que eu estou ali no pé vigiando, mas sim ajudando, colaborando, dando instrução ou ideia. E o resultado tem sido aparente, assim. Então, eu posso dizer que você conseguiu mudar a sua postura, melhorar o Completamente. relacionamento com o professor, transformar a sua organização, que são os pilares para uma coordenadora segura, e, Sim. consequentemente, resolver os conflitos com os professores em menos de um mês. Em menos de um mês do método e menos de um mês e meio na Na coordenação. coordenação. É praticamente, eu considero já uma vitória. Vitória, minha filha, você ganhou foi a Copa do Mundo. Parabéns! Não, gente, quem está assistindo aqui, fala a verdade, você conseguir lidar com os professores do bonde da reclamação, com o time do contra, em pouco tempo, resolver todos esses conflitos e ter segurança, é a mesma coisa que vencer a Copa do Mundo. Porque às vezes a gente passa anos sem saber como lidar com essa situação e não consegue resolver. É verdade. E como que você nos conheceu, Joanita? Na verdade, quem encontrou vocês primeiro foi a diretora da nossa escola. A diretora, ela encontrou vocês e aí ela assistiu alguns vídeos, olhou o Instagram e achou que vocês tinham muita segurança no que vocês estavam passando e ela mandou para mim, perguntou se eu tinha interesse. E aí, quando eu assisti o primeiro vídeo, que nem eu te disse, eu já assisti outros 10 assim no mesmo dia e aí eu disse: "Nossa, eu super quero. Se você puder me apoiar", ela, gente, então nós vamos juntas, de mãos dadas nesse investimento. E aí ela arcou com os custos do curso e eu, graças a Deus, estou conseguindo me manter focada em assistir às aulas. São aulas curtas, não são aulas compridas, então no meu horário de almoço eu consigo almoçar e eu fico te ouvindo, aí eu faço alguma anotação. Antes, quando eu finalizo o dia, eu consigo assistir mais 2 ou 3 aulas, então eu consigo finalizar os módulos até consideravelmente rápido para a quantidade de coisas que eu tenho que fazer. Põe rápido nisso, é incrível esse resultado, porque o seu comprometimento é o que fez a diferença. Quando você se comprometeu a estudar e principalmente a aplicar, o resultado veio na mesma proporção da sua dedicação na coordenação. É verdade. E é lindo ver isso, e eu tenho certeza que as pessoas ao seu lado na sua escola, elas sentem a sua energia, porque quando você começa a mudar a forma de tratar o professor, como você mencionou, eu parei de cobrar, comecei a acompanhar. Eu não fiquei mais mandando mensagem no grupo, eu criei um mural com de olho na data. Então, toda essa ação gera reciprocidade da parte do professor. É E como que verdade. os professores te veem hoje? O relacionamento entre os professores e eu melhorou bastante. Antes existia uma barreira, eles não conseguiam conversar comigo, eles não conseguiam. Uma conversa corriqueira do dia a dia não fluía. E eu sinto que agora melhorou bastante. A gente já consegue discutir ideias, eu já consigo colocar meu ponto de vista em relação a algumas coisas que precisam ser feitas, de como deveriam ser feitas, e a gente consegue ali encontrar um meio termo entre o que deve ser feito e o que eles podem fazer. Porque precisa ter a sutileza, né? Eu não posso impor, que também nunca foi meu objetivo. É mais ter feito. Feito é melhor que não feito, né? Então é melhor ter feito do que pendente porque eu não consigo fazer, ou porque eu não sei, ou porque eu não tenho apoio. Então a primeira coisa que eu disse para elas é que eu queria ser apoio e não empecilho, não pedra no caminho. E é como tem sido.
eu acredito que o relacionamento melhorou bastante dessa forma. Que eu E aprendi nas aulas da Carol de inteligência emocional. As aulas de inteligência emocional me abriram um horizonte novo de como me relacionar com eles, do que dizer, de como dizer, o que é muito importante, né? eu acho que é peça fundamental, porque como podemos coordenar um grupo se a gente não se relacionar com o professor? Como vai haver ensino se não houver relacionamento entre quem norteia e guia os alunos? O que você acha sobre isso? Qual a importância da coordenadora se relacionar com os professores, na sua opinião, Joanita? Na minha opinião, precisa existir uma sintonia entre a coordenação e os professores, para que o norte que os professores precisam dar para os alunos seja o norte que a coordenação e que a direção concordam. Porque imagina se o professor pensa de determinada forma em relação a determinada situação, enquanto a direção e coordenação têm uma posição diferente. Como vai ficar a cabeça dessas crianças? Então é importante que exista ali uma sintonia. Aconteceu uma situação de sala de aula onde eu não sei como resolver, eu preciso ir atrás da coordenadora para me dizer o que tenho que fazer. Quando existe sintonia, não precisa isso. Se a coordenadora estivesse aqui, ela faria dessa forma. Então eu vou fazer assim. Precisa existir, porque os conflitos acontecem. E toda vez que acontecer um conflito, o professor vai precisar sair atrás da coordenadora na escola. É importante que exista sim essa sintonia. Aí você tocou numa outra questão. Eu acho que sintonia, parceria e confiança. Exatamente. E essa sintonia, parceria e confiança que você conquistou na coordenação com os seus professores é o que gera menos problemas e mais resultados, não é? É sim, eu posso te dizer, Marcela, que dentro do período onde eu iniciei o método Liderar com Sutileza em diante, eu cheguei até a compartilhar um conflito muito grande que eu tive com vocês no grupo do Telegram, e a partir daquele dia para frente, nós não tivemos mais nenhum tipo de conflito daquela forma. Aliás, nenhum tipo de conflito, as coisas ficaram mais fáceis de ser resolvidas. Eu tive apoio da direção, mas eu também me coloquei com segurança e recebi a compreensão dos professores. E aí ficou um relacionamento com reciprocidade. Então, da mesma forma que eu te respeito e que eu te entendo, eu preciso também ser respeitada e compreendida. Então, foi muito bom o ter assistido às aulas da Carol antes de acontecer o conflito que nós tivemos na escola foi fundamental. Você poderia dar, ó, de forma assim, da forma que você conseguir, o que aconteceu nesse conflito? Eu te peço a permissão, porque às vezes tem pessoas que estão passando por esses conflitos hoje na coordenação e duas situações acontecem. Talvez ela não perceba que ela está gerando conflito enquanto coordenadora, porque infelizmente, sem perceber, com a melhor das intenções, a coordenação erra e ela gera conflitos. E na melhor das intenções. Outras Muitas vezes, vezes, o na melhor conflito das foi gerado, intenções. não Isso. é? Marcela, aconteceu uma situação onde, ao invés de eu precisava dar um aviso em relação às avaliações e ao invés de avisar primeiro os professores, eu avisei direto aos pais. A gente tem os grupos das salas, então os avisos importantes são colocados nesses grupos de aplicativo. E aí aconteceu que algumas professoras, não todas, se sentiram menosprezadas porque foram informadas depois dos pais. E aí isso gerou mais um conflito de uma determinada professora que estava com dificuldade de entregar o material dela pronto em relação a avaliações, em relação a atividades. E eu não sabia o real motivo. E eu não tinha perguntado a ela por qual motivo ela estava com essa dificuldade. E aí ela meio que se sentiu desvalorizada e disse algumas coisas que eram inapropriadas no grupo da escola. E isso gerou um conflito maior, foi um pouco desrespeitoso da parte dela e tudo. Como eu tinha assistido as aulas de inteligência emocional e a Carol já tinha dado algumas dicas em relação a isso, eu preferi não responder e nós conversamos pessoalmente. E eu não mudei minha forma de falar e nem
como eu me sentia em relação a ela, porque eu entendi que o problema que ela tinha era dela e não o meu, e era em relação a ela e não a mim. E aí, depois que nós conversamos, nós tivemos uma conversa entre ela, eu e a direção. Essa conversa foi registrada, assim como vocês indicam, com pauta e tudo. E aí ela foi quando ela teve a abertura para dizer quais eram as dificuldades dela. E assim a gente conseguiu resolver os dois conflitos. A dificuldade que ela estava tendo por conta de tempo e de material, ela estava sem computador e tudo, e aí a gente conseguiu resolver isso. E resolver a questão do quando eu me desculpei, porque eu deveria realmente ter informado elas primeiro do que os pais. E aí existiu, assim, essa reciprocidade, né? Então eu me desculpei com ela e ela se desculpou comigo. Ambas aceitaram as desculpas e a vida seguiu, ninguém guardou mágoa em relação a isso. E as coisas fluíram muito melhor depois. E agora eu te pergunto, se você fosse uma líder ouro, você teria resolvido essa situação dessa forma? Provavelmente não, Marcélia, porque o primeiro instinto, né, do ser humano é você revidar. Então, toda ação gera uma reação. Então, se eu não participasse do método naquele momento, se eu não fosse líder ouro naquele momento, provavelmente eu teria revidado no grupo e teria criado uma situação ainda mais conflituosa. E provavelmente até perdendo a razão, chegando a outras instâncias. Porque É quando a verdade. gente, quando a emoção sequestra a razão, perdemos a segurança, perdemos até mesmo direito sobre aquela situação. É Parabéns verdade. pela sua postura adequada no momento importante de um conflito que foi gerado, e como eu disse no início, você também me reforçou. A coordenadora muitas vezes comete erros com as melhores das intenções, sem perceber que aquilo seria um problema para o professor. Mas o Uhum. importante é que quando isso acontecer, que a gente saiba como você reconhecer e corrigir a rota, Sim, alinhar. é É importante que só dar um exista. passo para trás muitas vezes, para depois dar 10 para frente. Essa é a melhor analogia. Eu considero justamente isso. Eu dei um passo para trás e eu consegui dar pelo menos 10 passos para frente, porque nosso relacionamento melhorou 80%. Então, tudo fluiu mais fácil. E daqui para frente vai ser só melhorias, porque você reconhecendo, criou, como você disse, uma reciprocidade, um elo com a professora. Esses pilares que você já conseguiu fortalecer na sua prática na coordenação, ter segurança, relacionamento, posicionamento e organização, são pilares, inclusive, que nós vamos ensinar no SOS Coordenação nos dias 24, 26 e 28 de outubro, para quem está assistindo aqui no perfil do Instagram, aqui tem a bio, que não sei se você está assistindo no Facebook, no YouTube, está na descrição. Participe do evento, é gratuito, porque SOS Coordenação é um programa que vai salvar, porque neste final de ano letivo, a tendência é os problemas se multiplicarem. E mais do que nunca, a coordenadora precisa estar fortalecida. E uma das aulas é justamente os pilares que você trouxe até aqui, que você compartilhou, inclusive, o resultado que foi na sua vida enquanto coordenadora em tão curto prazo para lidar com seus professores. Menos de um E quando mês. você menos de um mês. E me conta, quando você começou a ver as aulas do método, que também temos o plantão e outros materiais, você teve alguma dúvida, insegurança, falou, meu Deus, será que eu vou conseguir? Bateu aquela incerteza, aquele friozinho na barriga em algum momento? Quando eu não vou mentir, quando eu abri lá no Hotmart o método, eu pensei, nossa, quanta coisa, eu não vou dar conta. Mas aí, quando eu assisti a primeira aula, que aí foi rapidinho, acho que, se eu não me engano, foi 2 minutos, a segunda foi 5, a terceira foi 5, aí eu pensei, não, nossa, vai super dar certo. E aí eu comecei a assistir, e é uma coisa interessante, porque é uma aula que você assiste e você quer logo assistir a próxima. Não sei se só sou eu que sou assim, mas eu quero logo saber o resultado final. Então eu já fui assistindo e eu vou terminar logo esse módulo agora. E eu tô com tempo, eu vou terminar logo e aí eu já faço as anotações. Eu normalmente, quando assisto as aulas do método, eu assisto com material que vocês deixam lá já impresso, porque aí eu já consigo fazer a anotação no próprio material e eu já separei uma pastazinha para eu ter só de resoluções de problemas, que aí tem lá, sempre tem lá uma dica, uma informação que vai ajudar a gente no dia a dia. Então eu já deixo separado porque eu sei que
a maior parte das coisas que eu vou precisar no dia a dia para resolver conflito vai estar lá, em algum módulo. Então, tudo que eu vou vendo, eu já vou logo anotando. E é possível, então, mesmo com a correria da coordenação, muitas vezes sem tempo para sentar, estudar horas, é possível encaixar na rotina da coordenação, É super estudar as aulas do possível. método? É super possível, Marcélia. Não é uma aula que você precisa parar tudo que você está fazendo para assistir ela, porque você consegue conciliar ali. Você está, sei lá, almoçando. Você consegue almoçar assistindo uma aula. Você consegue assistir pelo menos 3 aulas no horário de almoço, no mínimo, se você tiver outras coisas para fazer ainda no seu horário de almoço. No final do dia, você consegue assistir mais 3 ou 4 aulas, porque se você se organiza e você consegue finalizar suas coisas antes, é 20 minutos. 20 minutos de aula você consegue ali já ter um ganho e resultados, que é o que a gente mais espera, né? E nós, enquanto coordenadoras, uma das líderes ouro falou isso, falou, a gente não tem tempo para perder. Não tem tempo para perder estudando uma teoria que, quem sabe, vai dar certo. Temos que Exatamente. investir o tempo em algo concreto que, quando colocar em prática, o resultado imediato aconteça. E é isso que acontece com o método Liderar com Sutileza. Você coloca em prática e você vê o resultado acontecendo. E isso é o que dá mais motivação para continuar. E como é que você se sente hoje? Eu me sinto com segurança, eu me sinto com liberdade de colocar os projetos que têm que ser colocados em prática. Eu me sinto segura para falar com o professor e dizer, olha, o que você fez foi ótimo, mas vamos melhorar em tal ponto. Pontuar o professor não é mais aquele bicho de 7 cabeças que era no início, quando você fica ali cheio de dedos, com medo de magoar ou que a pessoa não entenda o que você está dizendo. Não me sinto mais assim, eu me sinto com segurança para colocar o que eu penso, ouvir o que o professor tem para dizer e ali encontrar um meio termo para as duas situações que vá agregar tanto para o ensino quanto para os alunos, para a escola de uma forma geral. E é importante a gente falar sobre essa questão de pontuar, que você trouxe esse assunto, porque agora a gente vai se aproximar dos últimos meses do ano letivo. E às vezes bate aquela vontade da coordenadora falar, ah, quer saber? Deixa para o ano que vem. Né? Sim. O ano que vem, esse professor, quem sabe, Deus me ouve, esse professor não é remanejado para outra escola, não é? Ah, mas quem sabe até lá eu também não vou para outra unidade. E a gente fica torcendo para o destino, para algo que aconteça, uma luz Resolver. divina, resolver. É claro que ter fé e esperança é fundamental, mas não dá para esperar que o ano que vem seja melhor. Nós precisamos, desde já, nos posicionar com segurança para resolver situações com os professores muito antes do ano acabar. Porque quando finalizar o ano letivo, é o nosso nome que está ali sobre aquele trabalho que foi realizado. É a nossa responsabilidade, é a sua prática, e acho que o nosso nome é o que a gente mais tem de importante, de precioso. Com Como é que a gente quer certeza. ser lembrado ano que vem? Pela coordenadora? Ah, mas por que esses problemas? Ah, mas o ano passado era a Joanita que estava na coordenação. É E verdade. aí, não é? E é importante você ter trazido, porque como você trouxe, olha, foi em menos de um mês, o resultado ali foi rápido. E aí eu pergunto para você, Joanita, é importante a coordenadora, mesmo agora, nos últimos meses do ano letivo, ter segurança para lidar com os professores? Principalmente, né? Porque é um momento de encerramento. Os últimos projetos tem aí Dia das Crianças, tem ali, tem escolas que fazem confraternização no final do ano, fazem formatura, então exige tempo, que é um tempo que é curto. Então tem ali questões de recuperações, alunos que estão com nota mais baixa do que deveria, que são problemas que precisam ser resolvidos e que a gente pensa que não, que o tempo vai meio que resolver tudo isso, vai direcionar, mas não acontece. E aí é quando você fica ali cheia de coisa para fazer e não consegue um norte, não consegue dar prioridade ao que realmente tem prioridade. Então, é por isso que é importante o E aí final nós do ano vamos letivo ajudar ser direcionado, né? ser direcionado com segurança. Com E aí, para segurança. quem está passando por dificuldades na coordenação, mais um motivo para aproveitar e se inscrever no SOS Coordenação, dia 24, 26 e 28 de outubro, evento gratuito, para terminar o ano com muita segurança e sem dor de cabeça para lidar com os professores,
Lembrando que para se inscrever tem um link aqui no Instagram, na bio, no Facebook, na descrição deste vídeo, ou no YouTube também na descrição desse vídeo que você está assistindo. Joita, foi incrível essa conversa leve que nós tivemos aqui. Eu acho que você trouxe um assunto tão pesado, que é conflitos com os professores, com sutileza, com leveza, Em menos de um mostrando que mês. em menos de um mês. Não, e o seu é tudo em menos de um mês. Podemos dizer que praticamente em menos de um mês, o método menos de um mês é a coordenação. Incrível! Pessoas, como eu disse inicialmente, que passam anos tendo conflitos com os professores. Anos. Anos de experiência, anos de sofrimento. E aquilo até se acostuma. Até acostuma. Falar, quer saber, é assim mesmo. Reclamar faz parte. E desde quando a gente tem que aceitar o desconforto na coordenação? Não. Quem aqui assumiu o cargo para viver descontente? E se Então, adoecer? porque isso é adoecer. Só que a gente aceita. Vai passando um ano, passa dois, passa um mês, passa três, você já nem liga mais para nada. Só que quando você assumiu o seu cargo, você assumiu um compromisso com a educação. Quando Sim, você assumiu um compromisso com o cargo, com a educação, você assumiu um compromisso com vidas. é E quando você verdade. abandona um cargo, mesmo quando eu digo abandonar, Jonita, muitas vezes a gente abandona, não é que exonera o cargo. Vai, mas não faz nada. Nada para mudar, nada para melhorar, nada para resolver aquele conflito com o professor. Aceita as reclamações, aceita a resistência, desiste de procurar uma luz no fim do túnel. Como eu disse inicialmente, fica esperando que o ano acabe para quem sabe ano que vem seja melhor. E aí você abandona o cargo de corpo presente. Só que você tem que lembrar que está abandonando vidas. É Porque os verdade, alunos Marcelo. precisam dessa ponte entre o coordenador e o professor, que você brilhantemente tem construído aí na sua escola, com seus professores, brilhando como líder ouro. Parabéns, Joanita. Obrigada. Fico feliz demais que quando a gente conversou também no WhatsApp, antes de você ser líder ouro, você me contou os conflitos e problemas que a direção estava enfrentando, questões pessoais, Sim, no qual você precisou entrar para a coordenação para suprir uma questão organizacional. Só que você fez muito mais do que ocupar um lugar, de preencher um espaço. uhum. Olha, até me arrepiou, de verdade. Você fez muito mais do que preencher um espaço. Você encheu o ambiente de luz. Parabéns. Obrigada, Marcela. Essas Uma palavras honra ter me você com a deixam muito gente. feliz e me deixam bastante aliviada, porque eu estou cumprindo essa função no lugar de uma pessoa que era muito especial, não só para mim como pessoa, mas para a escola inteira. Então é importante que esse trabalho seja desenvolvido com a máxima dedicação, com o maior carinho, com o maior amor, porque era assim que era feito antes. Parabéns. Eu vou até ler um comentário aqui, a Juliana. Juliana Liderouro, faz toda a diferença, pois o respeito mútuo torna os vínculos saudáveis e fortes. É Que linda a verdade. sua frase. Quem pode dar um print para mim, né, agora com essa frase da Juliana aqui, ó? Fazendo um favor, quem pode compartilhar esse print para mim no direct? Se não quiser compartilhar nos stories, por favor. Pode sorrir, Joanita, porque essa frase combinou lindamente com a nossa live. Obrigada, meninas. Joanita, gratidão por você compartilhar, abrir seu coração, as dificuldades que você enfrentava, o quão brilhantemente você tem resolvido esses conflitos com segurança. Por mais momentos como este, que você continue aí trazendo luz no seu ambiente escolar. Amém. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até mais. E esse foi um bate-papo de coordenador, uma conversa com líderes ouro, alunos do método Liderar com Sutileza, que conseguiram resolver os problemas com os professores com muita segurança na coordenação. Lembrando que é uma edição especial de aquecimento para o SOS Coordenação. Vai salvar você no final de ano para terminar com muita segurança, sem dor de cabeça para lidar com os professores. Quer participar do evento, ainda não se inscreveu? O link está na descrição desse vídeo, se você está assistindo no Facebook ou no YouTube, e também no link da nossa bio aqui no perfil do Instagram. Tchau, tchau.